É a quinta vez que a garçonete Cecília entra no cinema para assistir a Rosa Púrpura do Cairo. Ao fugir de uma rotina triste e descolorida, ela se apaixona pelo herói do filme, até que ele interrompe a cena, sai da tela e declara seu amor. Sonho e realidade estão definitivamente misturados. Cada um de nós, quando assiste a um filme, se comporta mais ou menos como Cecília. Mergulhamos em um mundo de imagens e sons que nos fazem rir e chorar. Vivemos histórias inventadas como se fossem reais. Por que funciona? Porque naquele momento você se confunde com o personagem. Essa é a magia. Às vezes é uma virada, é um olhar. É uma melodia na voz, é uma música. São pequenos traços muito sutis que entram direto, é como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça, que encaixa exatamente com a mesma pecinha do seu quebra-cabeça mental. E aí faz a cola, tum. O cinema nasceu no fim do século XIX. A máquina que os irmãos Lumière construíram, o cinematógrafo, foi resultado de uma revolução tecnológica, ao lado de outras invenções da época, como o telefone e o automóvel. O aparelho captava e projetava imagens em movimento, uma reprodução da realidade mais perfeita do que a fotografia. A primeira vez que uma sessão foi exibida ao público foi em 1895. O mágico Georges Méliès encantou-se pelo equipamento. Começou a filmar histórias fantásticas, com cenários e truques extravagantes. Nem bem o século XX começou e já estavam lançados os dois caminhos que o cinema iria tomar. O cinema que recria fantasias com a ajuda de efeitos especiais, como o de Méliès, e o cinema que registra a vida e imita a realidade, como o dos Lumière. Um dos filmes deles, A Chegada de um Trem na Estação de Ciotat, parecia tão real que causou verdadeiro pânico. A plateia tinha medo de ser esmagada pela locomotiva. Mas os Lumière acreditavam que a novidade logo deixaria de atrair as pessoas e decretaram: o cinematógrafo é uma invenção sem futuro. A previsão dos Lumière não se realizou. O cinema vai fazer 120 anos. Passou por várias mudanças na tecnologia. Hoje não precisamos nem entrar numa sala escura. Podemos ver filmes em casa, na televisão, no computador, no caminho para o trabalho, no celular. Essas alterações, de fato, elas mudam, inclusive, na nossa forma de nos relacionar com o conteúdo do cinema. Em casa, seja na televisão, seja no computador, o telefone toca, o cachorro late, a pipoca fica pronta no micro-ondas, quer dizer, coisas que o tempo todo quebram a unidade da percepção do cinema. Junto com a possibilidade de consumo, a gente agregou a possibilidade de produzir essas imagens também. Isso, por outro lado, libertou os cineastas, ou as pessoas com uma vocação para fazer audiovisual, para fazer filmes de uma maneira que jamais havia existido antes. Sobretudo no sentido do barateamento dos meios de produção. No início era bem diferente. Os pequenos filmes só eram mostrados em feiras de atrações, onde a população ia para se divertir com os museus de cera e os números de mágica. Uma diversão bem popular. Quem, pela primeira vez, chamou o cinema de arte foi o italiano Ricciotto Canudo, em 1911. Sétima arte, disse ele, com a vantagem de que o cinema absorveu outras artes. Entre o cinema e a literatura, é claro, são duas artes narrativas. Agora, o escritor se vale da palavra, né? Então, o escritor tem a possibilidade de descrever, né? Enquanto que o cineasta, ele tem a propriedade, o cinema tem a propriedade de mostrar as coisas.
Eu penso que mesmo em relação ao teatro, a gente possa fazer esse tipo de aproximação e distanciamento. Quando a gente vai ao teatro, nós estamos sentados em um ponto determinado da plateia, observando uma ação que se desenrola à nossa frente. O cinema tem a propriedade de a câmera se deslocar e de tal maneira que o nosso olho também se desloca. Então, a hora ele está distante, observa uma paisagem, a hora ele se aproxima, observa um rosto. Em relação à pintura, a gente pode chamar atenção para essa objetividade cinematográfica na medida em que ambas são artes que trabalham com enquadramentos e ambas são artes da luz. Alguns diziam que o cinema é a mistura de todas as artes, ao mesmo tempo que não é nenhuma delas. Acho que a gente pode pensar na montagem como aquilo que é especificamente cinematográfico. A montagem, ela é o coração da linguagem cinematográfica. O cinema tem essa propriedade. Você hoje está aqui, depois você pode estar em qualquer lugar, né? Então, ele te transporta pela montagem. Você pode ter uma ação que se passa hoje, mas, de repente, ele joga um close no meu rosto, tira o foco e aí me mostra anos atrás, não é? Isso se chama flashback, é uma característica do cinema. Procedimentos que hoje parecem naturais foram desenvolvidos aos poucos. O americano David Griffith é considerado um inovador. Foi um dos primeiros a mostrar um rosto bem de perto para expressar a emoção do personagem, ou destacar o detalhe de um objeto, ou fazer uma passagem do presente para o passado e vice-versa, usando um recurso como este, chamado fusão. O cinema nunca parou de se reinventar. Não foram apenas as inovações técnicas. A forma de narrar a história também varia. Existem até filmes em que o personagem conversa com o espectador. Why would you want to hear my story? Do we know each other? Do we like each other? Let me tell you right off, okay? I'm not a likable guy. Charm has never been a priority with me. And just so you know, this is not the feel-good movie of the year. So if you're one of those idiots who needs to feel good, go get yourself a foot massage. Mom, that man's talking to himself. Come on, Justin. Mas nada disso explica como o cinema sobreviveu durante tanto tempo. O cinema consegue sobreviver até hoje porque ele conseguiu, 100 anos atrás, se estruturar com base num tripé, que reúne produtores de filmes, aqueles que fazem filmes, exibidores, que são os donos das salas de cinema onde esses filmes são exibidos, e distribuidores, que fazem a ligação entre os produtores e os exibidores. Esse tripé nasceu um século atrás, continua existindo até hoje, e foi o responsável por montar em torno do cinema um grande negócio. Quem alcançou maior sucesso na criação dessa indústria foi Hollywood. Até hoje é assim. O cinema americano atrai multidões, gera lucros milionários e transforma atores em stars, estrelas famosas e copiadas no mundo todo. Os estúdios se especializaram em gêneros: comédia, melodrama, policial, faroeste, musical. Hollywood descobriu muito cedo que o espectador de cinema busca, na verdade, reconhecimento. Por quê? Tem o ator de quem ele gosta. Porque o gênero é um gênero que o atrai, né? E aqui a gente teria, talvez, os dois grandes elementos capazes de puxar público para as salas de cinema. Ao lado desse cinema, convive outro tipo de filme. Há diretores que preferem trabalhar com produções de custo menor, em que as equipes envolvidas podem colocar as suas ideias com mais liberdade e que atingem públicos mais reduzidos.
Num segmento dos filmes de autor, como a gente costuma dizer, o nome do diretor é que se torna uma isca, seja lá qual for o assunto do filme, seja lá, inclusive, qual for o gênero do filme. O Brasil também embarcou na aventura de criar uma indústria de cinema. Construiu estúdios como Vera Cruz, em São Paulo, Atlântida e Cinédia, no Rio de Janeiro. Trouxe diretores de outros países. Teve atores famosos como Mazzaropi. Vamos, periquitinho, tira sorte. Criou até um gênero próprio, a chanchada, que fez sucesso nos anos 50. O que faltava mesmo era dinheiro. Foram produções menos caras que fizeram o cinema brasileiro ficar famoso em outros países. O diretor Glauber Rocha dizia: basta uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Se entrega, Corisco! O sertão vai virar e uma vira sertão. Esse pensamento existiu em vários países e criou um movimento, o cinema novo. Vem desse movimento a ideia de que o filme reflete o estilo e a visão de mundo de uma só pessoa, o diretor. Verdade? Certamente não. Como em qualquer indústria, o cinema é resultado do trabalho de muita gente. O set é o lugar preparado para rodar uma cena. Cada um faz o seu trabalho. Mas o filme começa muito antes que o diretor diga ação. 1, 2, ação! Eu sou procurado por um diretor com uma ideia. Ou seja, eu vou tentar pegar essa ideia e vou aumentar essa ideia, né, num documento de 2 páginas no máximo, contextualizando essa ideia. Aí depois eu tenho outro documento que se chama argumento. Que eu vou pegar essas 2 páginas, vou abrir essa história e vou transformar num documento de 10 a 20 páginas. E depois desse argumento, que não tem diálogo e não tem sequência de cenas, eu vou transformar num roteiro. Você não faz nada sem um roteiro, né? Você não consegue fazer o orçamento para saber quanto esse filme vai custar, você não consegue imaginar quantos personagens você tem, quais as locações, qual a orientação do diretor, da produção. Tanto que no processo produtivo, a primeira figura que se tem é o roteiro. O roteiro é a alma de um filme. As roupas que os atores estão vestindo foram escolhidas pelo figurinista. Ele pesquisa o estilo, as cores, os tecidos usados na época em que se passa a história. O diretor de arte define cada detalhe do que aparece na cena. O diretor de fotografia é responsável pela imagem do filme. Eu sou o diretor de fotografia que tenho a concepção do filme, da imagem do filme como um todo. Determino como vai ser a cor. É dirigir o olhar do espectador, fazer com que o espectador olhe a cada momento para um determinado lugar, colocando uma região mais luminosa, né? Criando contrastes. Agora, eu tenho toda uma equipe comigo. Eu tenho o operador da câmera, eu tenho o primeiro assistente, que é o cara que faz o foco, que é uma coisa fundamental. Aí tem o eletricista, o chefe eletricista, que é o cara que arregimenta todo o equipamento de iluminação necessária. Então, é uma atividade múltipla. Equipamentos modernos ajudam a gravar o som com mais qualidade. Mas é preciso escolher o microfone dependendo do lugar onde se vai gravar. Regular de acordo com a voz do ator. Ter certeza de que o espectador vai ouvir todos os ruídos que fazem parte da história. Assim que o roteiro está mais ou menos pronto, o ideal é se reunir com o diretor, com o roteirista e tentar ouvir o filme. Quer dizer, você lê o roteiro e perceber, essa cena, será que ela pode ser contada só com som? Ou quais os sons que podem fazer parte desse ambiente, mesmo que a gente não esteja vendo? Será que tem um cachorro latindo ali do lado? Tem uma obra no vizinho que pode ajudar a gente a contar a história? Mostrar os bastidores de uma filmagem foi o tema de A Noite Americana, filme do diretor François Truffaut.
Ele revela como se grava uma cena vista do alto dessa máquina, a grua. Como a câmera acompanha o andar do personagem, com um recurso chamado traveling. Como se faz uma cena com chuva ou com neve. É como se o espectador estivesse onde nunca costuma estar. Atrás da câmera.